Um dos meus pedidos é que fosse uma exposição que trouxesse a memória da minha origem, que é uma memória de favela, da minha origem de favela, mas que não fosse uma exposição que tivesse, por exemplo, o elogio da pobreza, né? Esse chão aqui, por exemplo, a concepção desse chão é muito baseada em alguns textos, alguns momentos que eu falo de adobe, é muito baseada na própria estética mesmo, né, de casas populares. Ficou muito bonito. Por exemplo, o primeiro espaço de recepção do meu texto foi o movimento social negro, mulheres e homens negros, aonde eu comecei dando os recitais de poesia, em eventos do movimento negro, em espaços inclusive de penitenciárias, em associações de moradores, isso ainda nos anos 90, quando nas primeiras publicações com cadernos negros. À medida também que esses textos caíam na mão de professores, esses professores levavam para a escola, e começaram também a levar para a academia, para os cursos de letras, fazendo TCC. A minha ida esse ano, o convite para ir para a Flip, também ano passado foi muito questionado a ausência de escritoras e de escritores negros na Flip. Na verdade, a visibilidade para as mulheres negras no campo da arte, ela é muito tardia. Quando essas mulheres vão ter mais visibilidade? Bem depois dos seus 40. É muito fácil pensar que as mulheres negras cozinham, dançam, arrumam bem uma casa, cuidam do corpo do outro enquanto babá, são boas de cama. Mas colocar as mulheres, imaginar as mulheres negras como intelectuais, como escritoras, como médicas, como acadêmicas, isso, o racismo brasileiro não permite que se crie esse imaginário. E se a gente pensa então no conteúdo da literatura brasileira, ela exclui as mulheres negras, tanto como personagens, como heroínas, como protagonistas, como ela exclui essa autoria negra. Supondo que eu vá escrever um conto que tem um baile na cidade e que as mulheres ricas vão para esse baile. Supondo que eu vá escrever isso. Então tem aquela senhora rica que foi e está se preparando para o baile. Essa cena vai ser passageira no meu texto. Eu vou me debruçar muito mais na construção da moça que está ali passando o vestido daquela senhora. Entende? Eu vou trabalhar muito mais o sentimento dessa moça, por exemplo, eu vou trabalhar muito mais o desejo que essa moça tem de ir ao baile do que a alegria da patroa. Percebe a diferença? Então, por exemplo, essas personagens que estão em funções subalternizadas são as personagens que eu quero colocar no centro da cena. São essas que eu quero colocar como protagonista. Então eu sou capaz, por exemplo, de criar uma situação que aquela moça, enquanto passava o vestido, queimou o vestido. Me interessa muito mais trabalhar a reação dela, ou até investigar por que ela queimou o vestido, do que investigar se a dona do vestido ficou triste ou não. Entende? Ponciá Vicêncio também, o Olhos d'Água, que está agora no vestibular, ela encontrou mais campo para essa literatura, né? que afirma essa diferença e procura afirmar sem os estereótipos que uma outra literatura já canonizada afirma. Mas é interessante que essa categoria de escritora, ela é dada a partir do momento que você publica, né? E a partir do momento também que o seu texto pode ter uma recepção ou não. Me reconhecer como escritora
Isso acontece a partir do momento que esse texto tem uma recepção. E a primeira vez que eu publico é em 1990 pelos Cadernos Negros. Então, acho que nesse momento quando eu começo a perceber que é um público que me lê e que, além de ler, pede essa escrita, talvez ali seja um dos primeiros momentos que eu começo a me pensar como escritora, mas ainda era uma certeza muito tênue. Essa história da escrevivência também, ela tem uma imagem, ela nasce do incômodo dessa imagem, que é essa imagem que é ligada ao passado das mulheres afro-brasileiras, que é a imagem da mãe preta, aquela que no interior da Casa Grande cuidava da prole dos senhores, e ela tinha de contar história para adormecer da Casa Grande. Essa escrevivência, quando eu penso em escrevivência, eu penso numa imagem que seja capaz de borrar essa. A autoria das mulheres negras não é para adormecer da Casa Grande. Pelo contrário, é para incomodá-los nos seus sonos injustos. E a escrevivência é justamente isso, é esse texto literário que vai nascer marcado pela minha subjetividade de mulher negra na sociedade brasileira, que vai nascer marcado pela minha vivência. Então, não significa essa vivência exata, concreta, né, real, mas significa uma vivência que eu tenho por conhecimento, mas também não é um conhecimento puramente intelectual, não. Tá? É um conhecimento que me é dado através da emoção, porque são histórias. Por exemplo, quando eu escrevo sobre uma doméstica, e aí eu vou usar uma expressão de Miriam Alves, né? Quando uma escritora negra está escrevendo sobre uma doméstica, ela não parou no quarto da empregada para olhar para dentro e criar o texto. É como se ela tivesse no próprio quarto da empregada, porque é um texto que nasce de dentro para fora e não de fora para dentro. As minhas experiências, as heranças que eu trago como experiência, são heranças que marcam a minha vivência e que eu posso dizer também como minhas, né? Eu não nasci na época da escravidão, mas a vivência que eu trago dos meus antepassados me dá uma compreensão de escravidão maior do que um sujeito que não foi marcada por essa experiência histórica do seu povo. Digo, por exemplo, em Becos da Memória, eu digo que nada que está nesse livro é verdade, mas nada que está nesse livro é mentira. Então são ficções da memória. E essas ficções da memória é uma memória que é comprometida por essa vivência histórica, que pode ser uma vivência do passado dos meus, como pode ser uma vivência hoje ainda do meu cotidiano. A presença de mulheres é muito grande. Mães, tias, vizinhas, que a gente às vezes fala que é uma herança também das famílias matriarcais das culturas africanas, em que as mulheres estão no centro da cena, na criação, não só na criação dos filhos, como na elaboração da própria vida. As mulheres nas sociedades tradicionais, elas têm uma presença muito marcante, e essas mulheres são essas mulheres que me criaram. Então eu acho que até no nível do inconsciente essas mulheres são colocadas na cena, na frente da cena, e cada vez mais eu quero colocar. Se as culturas africanas, se os africanos marcaram tanto a nacionalidade brasileira, por que a literatura, que é um dos espaços de identificação de um povo, é um dos espaços de criação de identidade de um povo,
por que essa dificuldade de incorporar esses sujeitos como protagonistas? É pensar que o sujeito negro, que as mulheres negras, que nós só estamos falando de uma carência material. Nós temos os nossos enfrentamentos, as nossas indagações existenciais diante da vida como qualquer uma outra pessoa.